Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo / áudio, dependendo de onde você está ouvindo. Aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar sobre universo compartilhado, transmídia e Marvel Studios, né, Renan? É meio que o contrário, né? A minha ideia para esse episódio surgiu de Marvel Studios, foi pra transmídia e aí depois falou, temos que falar de universo compartilhado. Pois é aquela pauta que leva uma coisa, leva a outra. Eu não preciso falar dela também nesse vídeo. Mas a gente vai ver então tudo em relação ao universo compartilhado. A gente vai falar bastante de Marvel nesse episódio, né? Porque igual eu falei, a ideia desse episódio surgiu da Marvel. Sim, né? Que é o mais conhecido de universo compartilhado, né? É a Marvel. Tanto que o subtítulo desse episódio pelo menos, não sei se a gente mudou alguma coisa depois, mas a ideia dele ser mudando e moldando o jeito de contar histórias, que é o que a Marvel Studios, mais especificadamente a Marvel Studios, tem feito, né? Sim, demais. Na última década, principalmente, né? Com o avanço do MCU, bastante. Bora lá pra pauta, então. A gente começa, como sempre, com o que é onde vivem, do que comem, sexta no Globo Repórter. E assim, essa ideia não surgiu do nada, né? Esse episódio ele é meio que uma conexão com a primeira... Eu coloquei primeira série aqui, mas tá errado. A primeira série da Marvel Studios, né? Uhum. Porque a gente vai mencionar depois que já teve milhões de séries da Marvel. A primeira que tá sendo feita pra Disney Plus, né? A Disney Plus Original. É a primeira Disney Plus Original, porque já teve até parceria com Netflix. A gente teve lá 4 séries com a Netflix, né? Punho de Ferro, Demolidor. A gente vai comentar várias. Que não foram lá aquelas coisas. Demolidor até que foi bom, né? A Jessica... Como é que é? Jessica o quê? Jessica Jones foi bom também, mas aí teve Punho de Ferro que já, sei lá, não curtiram muito. Então a parceria com a Netflix não deu certo, mas a gente vai comentar tudo depois. Vamos começar pelo começo. Esse episódio ali a gente tá aproveitando o fato de que essa semana, né? A gente tá gravando no sábado, esse episódio sai na terça, exatamente um dia antes da gente gravar. Chegaram os primeiros dois episódios da primeira série do Marvel Studios, né, que é o WandaVision. Isso, WandaVision. A gente não vai comentar sobre a série. O episódio não é sobre, igual a gente falou, não é sobre WandaVision especificadamente, né? Sim. A gente vai falar... Eventualmente a gente fala de WandaVision, mas a ideia de hoje é conversar sobre as formas de contar histórias que a Marvel Studios ela tem sido uma pioneira, né? Bastante. E como foi usado, né? E Sim. é uma das que faz maior sucesso. Sim. Que é a forma de contar a história que a gente já mencionou, né? Universo compartilhado e transmídia. Que é aquelas séries que vêm de outras mídias ou filmes que vêm de outras mídias. Se você for ver, tudo da Marvel veio de gibis, né? Tudo veio de HQs. Então, livros e HQs e depois transportaram para filme com um sucesso imenso que foi o MCU, né? Nos últimos 12 anos, quase 13 anos. Estamos numa pausa, né? 2020 foi a pausa aí do infinito depois, né? Forçada, não, né? Era pra ter filmes. Não era pra ter. Mas eu até falei filmes. isso, foi muito um timing perfeito, né? Eles conseguiram terminar o Endgame em 2019, né? Pra terminar de uma vez ali, e aí 2020 já aproveitaram o que aconteceu com a pandemia pra dar uma pausa, né? Mas foi incrível que deu assim certinho o tempo pra terminar no Endgame em 2019. Fez Endgame, teve o Homem-Aranha e pausamos. E aí voltamos agora esse ano. Mas antes da gente falar da Marvel Studios, acho interessante a gente explicar o que é universo compartilhado, o que é transmídia. Esclarecer, por exemplo, uma coisa que muita gente confunde, que muita gente confunde transmídia com cross-mídia. Sim, tem suas diferenças. Inclusive eu, na hora que estava fazendo a pauta, a primeira vez me veio a palavra, vamos falar sobre cross-mídia. Eu falei, pera, não, é transmídia. Então, mas vamos começar com o universo compartilhado, que é o mais comum. Sim. Né? Mas aqui a gente vai falar de uma forma mais genérica. Aqui a gente fala de uma forma mais genérica, mais abrangente, não especificamente da Marvel. A Marvel é a mais famosa por fazer isso, mas existem muitos universos compartilhados por aí, né? Sim. E a ideia de universo compartilhado é uma ideia muito simples, mas muito passível de confusão. Sim, bastante. Né? O que a gente chama de universo ou mundo compartilhado, ele é um universo ficcional, onde cada história é contada de uma forma independente, mas fazem parte do mesmo universo e compartilham de personagens, locais, pontos da história. Sim. E por aí vai, né? E um universo compartilhado, mesmo tendo uma pessoa ou um grupo supervisionando a criação dele, nem todas as histórias são escritas pela mesma pessoa, né? Ah, sim. Não, tem vários roteiristas ao longo de... Se você for ver a Marvel, ao longo de décadas, teve inúmeros roteiristas para várias histórias. Né? Então, ou seja, diferentes autores eles contribuem para a criação de uma ou mais histórias no universo, né?
Sim. Igual no da Marvel a gente pode falar o Jon Favreau pros Homens de Ferro, aí tem o Joss Whedon nos 2 primeiros Vingadores. Sim. Aí tem os irmãos Russo, que foi os 2 Capitão América e os 2 Vingadores mais recentes. Mais recentes, o Endgame e o Era de Ultron. Aí tem o Taika Waititi com o Thor 3, eu não sei quem fez os outros Thors. Sim. Aí já entra em diretores, ou também escritores, né? Eles ajudaram a escrever também, né? Adaptar o roteiro e tal. Mas nesse caso eles também desempenharam papel de direção também, né? Na Marvel, geralmente a pessoa que tá dirigindo tem muito a ver com... Ajudou a escrever. Também tá envolvida na escrita do roteiro, né? E é importante salientar esses detalhes de que são várias pessoas construindo cada uma história que compõe esse universo, porque tem casos onde todas as histórias do universo, elas são criadas por um grupo de pessoas colaborando. Né? E aí a gente não pode considerar bem como um universo compartilhado, porque tá todo mundo criando a mesma coisa. Sim. Então não é um universo compartilhado, né? Todo mundo do mesmo projeto. É simplesmente um universo, né? E aí esse projeto passa a ser considerado como uma escrita colaborativa. Sim, colaboração entre os escritores. E também tem uma outra coisa que a gente pode diferenciar de universo compartilhado, é crossover, né? Tem casos de universos compartilhados que você vai ver crossover, mas o crossover em si só não define, no geral, um universo compartilhado. Sim, sim. Porque quando a gente classifica só como crossover, é o caso que são 2 trabalhos e personagens diferentes que eles se encontram uma vez em uma circunstância muito específica, né? Claro que eles podem compartilhar um universo, isso aí não impede, mas se eles se encontram uma vez, a gente classifica mais como crossover do que uma universo cross-mídia, sim. E por fim, apesar de compartilharem diversas características e serem confundidas frequentemente, o universo compartilhado e o universo expandido são coisas diferentes, né? Sim. O universo expandido, ele surge da ideia de contar novas histórias de personagens existentes ou novos em um universo já estabelecido. Sim. Né? Que é, por exemplo, Star Wars. É um caso de universo expandido. Que fizeram os 9 filmes e aí você tem tem o Rogue One, tem as séries depois, tem o Mandalorian, mais um monte de coisa que vai vir pela frente ainda, né? Que eles vão expandir. E aí você pode ver Harry Potter também. E aí você pode ver que é uma transmídia mesmo, porque saiu de filmes pra virar série, né? Essa expansão. E até jogos. Eu tô jogando o Battlefront 2, que saiu de graça esse mês na PlayStation Plus, né? E é uma história que se passa ali depois do 6º filme, né? Do episódio 6, né? Se passa ali logo depois do episódio 6, da segunda destruição da Estrela da Morte, que ela ainda estava sendo construída e tal, e você vê a história a partir dali. E é uma história bem interessante, inclusive. Eu tô gostando bastante, não esperava que eu fosse gostar tanto do Battlefront 2, mas é um exemplo de um universo expandido, que além de ser expandido, é uma cross-mídia também, né? Tá em outra mídia, tá em jogo. É uma transmídia. É uma transmídia, isso. E assim, Harry Potter também é um outro caso disso, né? Começou com a franquia Harry Potter, agora a gente tem o Wizarding World da falecida autora. Da falecida autora? Da Britney Spears. Vamos voltar a chamar a escritora de Harry Potter, pra quem não sabe, é a Britney Spears, todo mundo sabe disso, né? E você vai ver exatamente essa questão que eu falei de eles serem confundidos frequentemente, porque vários dos artigos que eu achei de universo compartilhado botavam tanto Star Wars quanto Harry Potter como universo compartilhado, apesar de serem mais universos expandidos em si, né? Porque agora vai ter jogo, né, do Harry Potter, o novo. Eu nunca vou lembrar o nome daquele jogo. Como é que é o nome do jogo? Você se lembra? Fugiu também o nome dele. Mas não tem nada a ver com o Harry também, né? Hogwarts Legacy. É uma coisa assim, enfim. E essa ideia de universo compartilhado, ela foi criada lá na década de 70 e alguns critérios foram definidos para falar que os personagens compartilham o universo, né? Uma deles a primeira coisa se o personagem A encontra com o personagem B, eles compartilham o universo. Sim. E se B encontra com C, significa que o A e C também compartilham. Significa que o A, B e o C fazem parte todos mesmo do mesmo que universo. o A e o C não tenham interagido. Se encontrado. Não tenham interagido em tela, alguma coisa assim, mas o A e o B se interagiram e o B e o C se interagiram. Então o A e o C também estão no mesmo universo. Uma das regras. A segunda coisa que eles falam é que personagens não podem ser considerados como conectados se essa conexão for feita a partir de pessoas reais, versões ficcionais de pessoas reais ou personagens fictícios de terceiros. Sim. Vou dar um exemplo muito que no próprio artigo que eu vi fala. Se você fosse olhar, vou até abrir aqui para ler o exemplo mesmo.
Eles falam da Marvel e da DC. Se a gente não tivesse essa regra, eles poderiam ser considerados compartilhados em todas as 3 categorias, porque você poderia falar, por exemplo, que o Superman e o Quarteto Fantástico eles são no mesmo universo, porque o Superman encontrou com o John F. Kennedy, que é uma pessoa real. O John F. Kennedy conhece o Neil Armstrong, e o Neil Armstrong já encontrou com o Quarteto Fantástico. Aí você pode fazer uma maluquice na sua cabeça e dizer, nossa, estão no mesmo universo, DC e Marvel. Mas não é o caso, né? Mas nesse caso é considerado que são pessoas reais, né? Sim. Outro é versão ficcionalizada também, né? Que a DC tem uma versão do Jerry Lewis também, que é um comediante da vida real, e tem como você conectar com outras empresas e outras coisas através disso. Então não conta. Se forem ligações a partir de personagens reais ou versões ficcionadas dessas personalidades, não conta como compartilhar, senão vira uma maionese também, né? Vira uma salada. Ou então aquele personagem que não foi feito da empresa, né? O outro exemplo que eles dão é que o Superman e o Quarteto Fantástico eles poderiam ser considerados do mesmo universo, porque ambos já encontraram com Hércules. Com Hércules, nossa. Daí aí você pode inventar o que você quiser e conectar tudo que você quiser também, né? Porque você usa aquela regra dos 5 graus de distância, que todas as pessoas estão conectadas por 5 graus, você pode conectar o herói que você quiser com qualquer coisa, com o que você quiser. Então não vale essa regra, já é extrapolar demais as regras. E a última regra que eles colocam é que personagem ele só pode ser considerado como tendo encontrado se o encontro for visto ou se algum personagem afirmar que aconteceu. Preferencialmente eles, afirmar que esse encontro aconteceu. Sim. Então essa é a ideia básica de universo compartilhado, né? São várias histórias de diferentes pessoas que habitam o mesmo universo. Sim. Vamos falar de transmídia agora, né? Transmídia é a ideia de contar uma história ou histórias de um universo usando diferentes mídias para contar partes dessa história ou as diferentes histórias do universo, né? Sim. E aí mídias, para explicar o que são mídias, né? Jogo é uma mídia, filme é uma mídia, série é uma mídia, gibi é outra mídia. Então, e assim, cada uma mídia diferente. Filme... E assim, você tem filme e curta, são mídias separadas também. Também, curta-metragem é separada de filme, de longa. Sim. E essas histórias que cada uma tem que ser, elas são complementares à outra. Mas isso não quer dizer que o leitor ele precisa ler tudo, ficar caçando diferentes mídias pra acompanhar a história inteira, toda. Né? Você pode às vezes ver um filme e já é o suficiente pra você conhecer um personagem e tal, mas... Né? Mas se você quiser um entendimento maior sobre o mundo, alguma coisa que aconteceu naquela história, sim, ou algum detalhe, você vai achar nas outras mídias. Né? Se você for muito fã de alguma coisa, você pode achar em outras mídias. O que é um pouco, às vezes é um bloqueio pra algumas pessoas, porque tem gente que gosta de filme e série, mas não gosta de jogo, não sabe jogar, né? Sei lá, uma pessoa que leu Harry Potter, será que ela vai se interessar? Ela vai se interessar talvez em assistir o filme, mas ela vai se interessar no jogo do Harry Potter? Talvez não. Star Wars é a mesma coisa, né? Eu acho que às vezes cria um bloqueio, né, de acesso de algumas pessoas que são fãs daquela mídia, principalmente jogo, porque jogo é uma coisa que nem todo mundo sabe jogar, né? Não é uma coisa que todos precisam necessariamente. E acho que é bom a gente diferenciar a questão de transmídia e cross-mídia, né? Sim. Como a gente falou, transmídia são partes diferentes da história em diferentes mídias. A cross-mídia é você conta uma mesma história em diferentes mídias. Que é um pouco mais raro de acontecer, né? O cross-mídia você vai ver muito, até que não tanto, você acha isso, por exemplo, quando eles adaptam a história do filme pra roteiro, pra quadrinhos ou pra texto, sabe? Isso é uma cross-mídia, eles estão contando a mesma história, só que na forma de um livro. Eu acho que é mais comum a cross-mídia normalmente vindo de livro, né? Normalmente o que vem de livro é a mesma história, sem muita alteração. Tipo, você pega um Game of Thrones, é a mesma história que tá sendo contada ali, né? Mas de vez em quando eles fazem o contrário também, né? Pega o filme e transportam adapta pra um livro, né? Pra leitura em texto, também. Aquele clássico assim, tipo, deixa eu inventar uma coisa assim, tipo, Detetive Pikachu. Aí chega um livro lá, Detetive Pikachu, a história do filme. Isso aí já é um caso de cross-mídia, porque é a mesma história, né? Sim, então essa é a diferença do transmídia e o cross-mídia, né? O transmídia são diferentes histórias sendo contadas em várias mídias, e cross-mídia é a mesma história em diferentes mídias, E a cross-mídia ela é usada muito justamente para isso, para você atingir públicos que, às vezes, por exemplo,
exemplo, igual o exemplo que você deu, a cross-mídia resolveria esse problema. O cara talvez não joga, mas aí eles lançam um livro com aquela história. Sim. Que aí pessoas se o cara quiser, ele joga. Público diferente vai se interessar em conhecer a história, né? Porque às vezes, sei lá, uma senhora de 50 anos, ela leu, se apaixonou por Harry Potter. Aí tudo bem, filmes ela até que vai, né? Mas você acha que ela vai jogar o jogo do Harry Potter? Mesmo que seja outra história, se fosse a mesma história, eu não acho que seja tão viável. Né? E nesse caso a cross-mídia resolveria esse problema, né? Ou então pessoas que não gostam muito de leitura, no caso de Game of Thrones. Eu não gosto de ler livro, então você pode até ver a série. Você vai perder muita coisa, vai, mas você mesmo já disse que o livro é confuso pra caramba, né? Então aí meio que você escolhe o que você gosta mais e vai lá. E na transmídia a gente pode achar exemplo ao longo de muitos anos. A gente pode voltar ao longo do tempo e você vai achar várias vezes a transmídia sendo usada de forma diferente. Mas os registros principais, né, que a gente pode considerar, o primeiro era em estratégias de marketing japonesas na década de 60. Foi que começaram a fazer o transmídia? Sim. E aí os experimentos com essa técnica em histórias e coisas começaram na década de 70 e 80, mas só decolaram mesmo na década de 90 por causa da popularização da internet, né? Sim. Então é isso, né? A gente vê a diferença de transmídia, de cross-mídia, falamos de universo compartilhado. Acho que agora a gente pode começar a ver um pouco mais sobre o universo compartilhado, além da Marvel, né? Vamos começar falando um pouco de fora, né? Casos de universo compartilhado e transmídia em outras mídias que não são da Marvel. Sim. Porque não é coisa que... Essas duas coisas não foi a Marvel que inventou, né? Sim. E o primeiro que a gente vai falar é um que a gente falou... Qual episódio? Foi há pouco tempo, né? A gente mencionou uma tentativa de refazer isso, na verdade. Foi lá no de Franquias Esquecidas. Franquias Esquecidas, que são os monstros da Universal, né? Essa aqui é o clássico, é o original, que deu ideia a fazer o universo compartilhado, né? Sim. Mas antes deles tentarem com o Dark Universe, que a gente comentou nesse episódio de Franquias Esquecidas, a Universal ela teve o universo compartilhado dela de monstros. E foi um dos primeiros universos. Ele começou em 1931 e foi até 1951. Bem antigo. E é o clássico. Eles tentaram fazer com o Dark Universe e aí a gente contou lá naquele episódio toda a treta que deu, né? Sim, porque não deu certo, né? Começaram já com o pé direito e não deu nada certo do que eles pretendiam fazer. Mas fica a recomendação ainda de Franquias Esquecidas, então, pra você quiser ouvir, o episódio tá no card. A gente falou lá sobre várias franquias que foram esquecidas ao longo do tempo. A gente pode falar também do universo do Invocação do Mal, né? Que começou, foi Invocação do Mal, Annabelle, aí depois Invocação do Mal 2, A Freira, Invocação do Mal 3. Sim. Tem vários filmes de terror ali que são todos desse mesmo universo, são todos compartilhados, tem referências que provam que eles estão, né, no mesmo universo e tal. Aparição de personagens de um em outro. E geralmente são casos que estão todos eles são casos relacionados ao... Caramba, fugiu o nome dos dois, do casal. Do Invocação do Mal? Eu não vou lembrar também. Aos Warren, que é o casal, de Lorraine Warren. Outro que a gente tem, esse aqui também é muito clássico, é o universo de desenhos da Hanna-Barbera, né? É verdade, eles estão todos compartilhados, né? Sim, o Scooby-Doo era um dos principais, como é que chama? Agregadores da galera, né? Sim. Tinha... Inclusive, eles até falaram que esse novo filme do Scooby-Doo que chegou ano passado, ele apresenta um pouco alguns personagens desse universo deles, né? Mas tinha Scooby-Doo, tinha os Jetsons, tinha os Flintstones. Inclusive tem um crossover de Jetsons e os Flintstones, um episódio. Sim. Apesar que Scooby-Doo já conta com Deus e o mundo, né? Sim, já teve de tudo. Outro que a gente pode mencionar é acho que um dos casos de série de universo compartilhado em TV mais famosos, que é o Arrowverse, né? Sim, entra um monte de série no Arrowverse. Que também, pra mim, eu acho que ele tem um pouco de estendida, né? Porque começou com Arrow, e aí teve spin-off de Flash, aí Flash deu spin-off de um. Ele tem uma pegada de estendida, mas dá pra considerar ele como compartilhada. Tem muito spin-off nele, sim. CSI também. CSI, teve vários CSI, né, ao longo do tempo. Teve várias versões CSI dele. Miami, CSI... acho que tem um CSI de crimes cibernéticos. Uhum. A gente até chegou a falar de CSI naquele episódio de Franquias Esquecidas também.
Pois é, tá esquecido realmente o CSI, né? Faz um tempo que a gente não vê mais nada dele. 2015. Apesar de ter sido uma das séries com maior audiência da história dos Estados Unidos, né? Junto com o NCIS também, que era uma pegada parecida. Mas o NCIS já é separado, não tem nada a ver com o CSI. Tem o universo da série de Chicago. Isso eu não conheço. É aquelas clássicas séries de... É universo compartilhado. Cada série é um serviço de publicidade... como é que chama? Caramba, fugiu a palavra. Serviço da cidade, tipo... Tem o Chicago Fire, aí tipo tem o Chicago departamentos de polícia, de bombeiros e tal. Sim. Já tiveram 4 séries nesse universo compartilhado. Né? Serviço de emergência da cidade. Isso, Teve o Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, Chicago Justice. Né? Vários departamentos aí de Chicago, todos no seu universo. E a gente tem mais os famosos aqui, que são Harry Potter, né, que a gente já comentou antes. Que cai nessa treta de universo compartilhado ou universo estendido. Mas de certa forma o jogo vai ser estendido, mas o que a gente viu de livro pra cá, né? Livro e filme é transmídia. Mas no caso agora vai virar uma cross-mídia também, né? Com o jogo que vai lançar. E com isso a gente já pode fazer até passar pra lista de séries, filmes e coisas transmídias, né? Star Wars sempre foi uma mídia, uma franquia transmídia, né? Apesar dos filmes serem mais conhecidos, né? Porque a quantidade de livro, série de desenho, as coisas todas, jogos. Sim. Tipo, hoje em dia a gente tem muito menos jogos de Star Wars quanto a gente tinha antigamente, né? Bastante. Harry Potter também teve muito jogo no passado. E muita coisa fora também, de certa forma. O Harry Potter, ele como transmídia, é interessante porque ele inclui até o Pottermore, que era o site de... Era um site que você podia entrar... Sim. Que lá a Britney, ela soltava várias histórias. Tipo histórias paralelas, assim, curtas. Histórias curtas de que aconteceu com tal personagem e tal, né? Hoje em dia não é nem mais Pottermore, é Wizarding World mesmo. Sim. Eu queria aproveitar para comentar sobre... A gente fala aqui, a gente tá falando de coisas muito bem estabelecidas, né? Transmídia, que a gente tem certeza que é transmídia e tal. Só que também tem muita teoria de fãs, né? Que tentam explicar e dizer que certas coisas são transmídia, né? Ou que tem... ou que elas fazem parte de um universo compartilhado. Eu posso citar, por exemplo, as séries do Greg Daniels. Pra quem não conhece, ele é criador do The Office. Que eu estou usando a camisa do... Eu já coloquei essa camisa especialmente pra isso, a Dunder Mifflin Paper Company. Ele é criador do The Office, do Space Force, que tá agora na Netflix, do Parks and Recreation, do Upload, que tá na Prime, né? E ele já também fez SNL, The Simpsons, e todas as séries que ele criou, né? O Upload, The Office e Parks and Recreation, elas têm todas uma mesma empresa, que é a Saber. Elas aparecem assim em todas elas. Então, você abre uma brecha para os fãs criarem teorias também de que aquilo tudo faz parte de um universo compartilhado, né? The Office, Parks and Recreation fazem parte de uma mesma universo. Mas aí é uma coisa que nunca foi confirmado pelo criador. Não passa de teoria, né? Fica sendo uma teoria. Até o Greg Daniels dizer, não, realmente faz mesmo. Mas mesmo assim, você vê a mesma empresa em todas as séries, então você começa a criar essa teoria de que é um universo compartilhado ali, né? Outra franquia que é transmídia é Matrix, que acho que o nome do jogo é Enter the Matrix, eu acho. Eu joguei um Matrix chamado Path of Neo no PlayStation 2, que era muito bom, inclusive, pra quem não conhece Path of Neo. Saudade de jogar Path of Neo. Mas ele era a mesma história dos filmes, era exatamente a mesma história do primeiro, só que você controlava entre as cenas e tal, era uma história mais resumida e era igualzinho, então é um caso de cross-media, né? Teve esse aqui, que foi o Enter the Matrix, que foi um jogo que... Foi o primeiro jogo que eles fizeram, e eu acho que, se eu lembro bem, ele conectava... Mas era a mesma história de algum deles? Não, ele servia justamente pra... Ela era... A história do que estava acontecendo ali acontecia ao mesmo tempo do Matrix Reloaded, mas não era a mesma história. Ah, tá. Esse que eu mencionei, o Matrix Path of Neo, ele foi lançado em 2005 para PlayStation 2. Foi 2003. Esse era um cross-media mesmo, porque era a história do primeiro filme. Era tipo igual. Cenas e tal, era idêntico. Esse Enter the Matrix é um dos casos transmídia, porque foi um jogo que teve o envolvimento das irmãs Wachowski, né?
Então é um exemplo bom aí de algo que dá pra ser transmídia e cross-mídia, né? Fizeram já os dois com Matrix. Já teve jogo que era a mesma história ou histórias paralelas. No caso desse, ele era ao mesmo tempo do Reloaded, né? E The Blair Witch Project, que tinha... E o do Blair Witch começou antes, né? Porque toda a campanha de divulgação do filme foram artigos de que as pessoas tinham desaparecido, que... Como chama? Tinha as páginas, tipo assim, você viu essa pessoa. Eles fizeram vários conteúdos pra internet pra promover o filme, né? E isso já caracterizou a franquia como transmídia. E hoje em dia a gente tem o jogo do Blair Witch, que eu acho que passa no mesmo universo também. Lost também, que assim como várias outras franquias de TV receberam livros contando histórias que não apareceram na série. Não sabia disso. Tem várias franquias de jogo que a gente pode colocar nisso, né? Que ganha história em outra mídia. A gente pode falar aí Halo, que tem livro, BioShock, God of War, Pokémon também, que tem história em outras mídias. E aí aí tem jogos no futuro, né? Que em breve vão se tornar transmídia, que até então não eram, como o Uncharted e o The Last of Us, né? Os dois da Naughty Dog, que um vai virar filme, né? O Uncharted, com as origens. O Uncharted, ele já é confirmado que vai ser transmídia. O The Last of Us não tanto, porque ele vai pegar a história... É a mesma história. Ele vai ser mais cross-mídia, né? Ele vai ser um cross-mídia. Então é engraçado você ver que a Naughty Dog tá indo pelos dois caminhos. Tá fazendo um transmídia e um cross-mídia, né? O filme vai ser transmídia. É outra história ali da origem do Nathan Drake, com o Tom Holland no papel, né? Mais jovem. Já que não tem mais como contar pra frente, já que ele se aposentou. Tem aí teorias de que a filha dele vai voltar em um jogo no futuro, né? E aí o The Last of Us é um cross-mídia, porque vai ser a mesma história. E eu tô muito ansioso pro The Last of Us, porque vai ser produzido pela HBO, que é muito boa em fazer séries, né? Então pode sair algo muito bom disso. O último exemplo que a gente colocou aqui é The Walking Dead. E aí eu falo tanto os quadrinhos quanto as séries, né? E são universos separados, quadrinho e série. Sim. E mesmo assim, ambas são transmídia, que eu acho muito engraçado. Que assim, o quadrinho, ela é transmídia com o jogo. A franquia The Walking Dead da Telltale, elas passam no mesmo universo dos quadrinhos. Tanto é que tem a arte, meio de quadrinho, né? Se bem que a Naughty Dog não. A Telltale sempre fez, né? Aquela arte meio quadrinesca, assim. Então a gente tem no quadrinho e da série de TV, né? Além do universo com as outras séries, a gente tem o outro jogo da Telltale, que foi feito da Michonne, que eu acho que tem a ver com a série também, não sei se é só com quadrinho. E vai ter o filme do Rick no futuro também. The Walking Dead é um exemplo de que já fizeram tudo, né? Já fizeram tudo e ainda querem explorar muito mais, ainda vai ter mais The Walking Dead por 50 anos. Mas a gente já deu alguns exemplos, já explicamos o que é. Agora vamos falar disso na Marvel, né? Vamos começar pra ela. Vamos começar falando, focar primeiro no cinema, né? Na ideia do universo compartilhado que ela criou. Sim. Né? Que é o que a gente já tá mais familiarizado. E eu acho muito interessante como ela fez a história de alguns personagens, né? Tem personagem que a história dele percorre filme que não é dele, então ele cresce em filme que não é dele. Sim. E tem vários personagens que a história dele termina num filme que não é dele. Eu posso dar um exemplo. Eu vou tentar evitar spoiler, né? Não sei se a pessoa tá, mas igual. Tanto a história do Capitão América quanto do Tony Stark, elas começam nos seus próprios filmes, né? Tanto no filme do Homem de Ferro quanto no filme do Capitão América. Mas a conclusão da história dos dois é no filme dos Vingadores. Dos dois terminam no Vingadores, no Ultimato. Sim, exatamente. E assim, tem uma parte da evolução do Tony Stark que acontece no Capitão América, Guerra Civil. Sim, eles contam trechos ali em outros filmes, né? Com participação do personagem em outro filme. Spider-Man também dá pra considerar assim, ele tem várias participações. Apesar de muita gente dizer que é muito fanservice, eu concordo que é mesmo. As participações dele nos Vingadores é fanservice total, ali é só um acordo que fizer com a Sony pra trazer ele. E totalmente irrelevante, ele tá lá, mas enfim. É só pra criar a cena emotiva dele com o Tony Stark segurando ele assim enquanto ele... Mas enfim. E eu acho muito legal também comentar do Homem-Formiga, porque não é engraçado pensar como o Homem-Formiga é tipo o responsável pelo Ultimato? Tipo, o motivo do Ultimato existir é o Homem-Formiga. É muito engraçado pensar nisso.
E uma das coisas que eu acho mais legal é o Homem-Formiga, apesar dele chamar o Homem-Formiga, ele tem 2 poderes nos quadrinhos, que é diminuir de tamanho e ficar gigante. Aumentar de tamanho, ele aumenta de tamanho no 2 só, né? No primeiro ele não chega a aumentar de tamanho. Tipo. Não, esse que é o legal. A primeira vez que ele usa o poder de ficar gigante não é no filme do Homem-Formiga. É no Guerra Civil, que é um filme do Capitão América. Ele lá no aeroporto. Então o desenvolvimento dele acontece num filme que não é dele, né? Sim. Você mostra ele pela primeira vez usando aquele poder num filme que não é dele também. Outro exemplo de Pantera Negra teve seu filme depois, mas a introdução dele como herói foi no Guerra Civil, né? É verdade, foi no Guerra Civil que ele apareceu primeiro. Eu vi em outra ordem, mas o Guerra Civil foi antes, né? Ele aparece primeiro lá. A gente tem agora 2 casos de pessoas que não tiveram produções próprias, ganhando produções próprias, né? 3, vamos dizer assim, que a gente tem a Viúva Negra, que ela aparece, ela cresceu no Homem de Ferro 2, aí ela tem todo o seu desenvolvimento no filme, ela tem uma parte do desenvolvimento dela nos filmes do Homem de Ferro, uma parte nos Vingadores, uma parte nos filmes do Capitão América. E ela aparece no Agents of S.H.I.E.L.D., não? Não. Eu não cheguei a ver. Ela não aparece? Ah, tá. Não. Eu não vi ainda Agents of S.H.I.E.L.D. Mas ela tem essas várias coisas e só agora, na fase 4, tipo, 12 anos depois do universo, é que ela vai ter seu primeiro filme dela. E as outras 2 pessoas que eu tô falando é a Wanda e o Visão, né? Também não tem nada próprio deles, né? E agora tem. Que a Wanda é introduzida na cena pós-créditos de Soldado Invernal, e o Visão aparece pela primeira vez no Vingadores Era de Ultron. Eles tiveram seu desenvolvimento no Vingadores, do Capitão América. Vários filmes, né? Para daí agora, depois de tanto tempo, eles ganharem algo próprio deles, né? Apesar de estar bem confuso. Tipo, eu assisti os 2 episódios e eu tô... O que está acontecendo exatamente? E agora que eles vão explorar mesmo quem são, como é que surgiu, que é a história por trás, né? Sim. Outro ponto que a Marvel faz, que eu acho isso também bastante interessante, é introduzir uma história em um filme e ele ser explorada um pouco mais em outros ou até concluída, né? Por exemplo, a questão das Joias do Infinito. Sim, elas vão aparecendo ao longo de vários filmes, né? Elas vão meio que aparecendo apresentadas em filmes diferentes. Você vê o Doutor Estranho é apresentado a Joia do Tempo, né? É nele, né, que aparece pela primeira vez. E uma das coisas que eu acho... Um caso que eu acho muito interessante disso é o cetro do Loki. Que ele aparece pela primeira vez no primeiro filme, mostra os poderes dele todos. Sim. E é o começo de uma história daquele cetro. E a história desse cetro só vai terminar no segundo Vingadores, que eles descobrem o que tá dentro do cetro. Sim. Então, tipo, que só pra não dar spoiler aqui, mas é um personagem, né? É o surgimento de um personagem ali, né? E é bizarro você ver, tipo, uma coisa que é introduzida num filme, a história daquela coisa só vai ser concluída. É um artefato que vai depois, passando, né? ao longo dos filmes e vai ter a conclusão lá na frente. Sim. Às vezes até pontos pequenos, né, que foi apresentado num filme foi concluído no outro. Às vezes, claro, no mesmo personagem, mas no Homem-Formiga, eles dão uma ideia de um conceito no primeiro filme, né? Sim. E expandem isso no segundo filme. Até ser utilizado lá no Ultimato também, pra resolver o que eles tinham feito lá no anterior. Sim. E também essa ideia de conceitos, né? Também tem isso. Eu acho muito interessante. Tem várias coisas que são apresentadas em vários filmes, porque isso não é um segredo, né? Tanto que a saga é chamada Saga do Infinito, esses 3 primeiras coisas, então isso não é spoiler. Sim. As Joias do Infinito, por exemplo, elas vão aparecendo ao longo dos filmes, mas o conceito deles aparece em Guardiões da Galáxia. Sim, Guardiões da Galáxia. E aí eles vão ganhando relevância ao longo dos outros filmes. E aí você entende quando você vê Thor, que eu acho que um pouco antes de Guardiões, você entende que não é bom manter 2 joias juntas. E aí você já começa a ter um mistério que vai sendo apresentado. E se você não conhecia o quadrinho, né? Porque se você conhecia o quadrinho, você entendia onde que aquilo ali tava levando, né? Mas eles até falam isso no Thor também, eles não deixam as 2 joias em Asgard, né? Eles mandam uma pra outro lugar. Sim. E aí, assim, aos pro poucos colecionador.
eles vão crescendo e explicando mais e dando relevância àquele coisa, né? Sim. E eu acho que também a principal, que é o que eles fazem melhor de universo compartilhado, é essa ideia de histórias que são coesas individualmente, mas eles dão uma recompensa maior para quem acompanha o universo, seja a pessoa que assistiu os outros filmes ou que conhece os quadrinhos, né? Sim, sim. Igual, para você entender boa parte do... pra você entender um pouco mais de... Pra você entender 100%... Caramba, fugiu o nome do filme agora. Soldado Invernal. Você tem que ter conhecido algumas coisas que aparecem nos outros filmes, sabe? Sim. Mas se você não tivesse conhecimento, você consegue entender a história tranquilo, sabe? Então é uma história que tem começo, meio e fim. Uhum. Só dentro que o do fim mesmo não é um filme, ponto final. É o fim de um arco, né? Que é uma coisa que outros filmes não fazem, a não ser que seja uma franquia, tipo Harry Potter, que você vai ter 7 filmes, né? E aí cada filme termina num final de um ato, mas ali você tem uma história que fecha e o próximo ato vai surgir no próximo filme daquele personagem ou num outro filme. Sim. Com exceção de Endgame, que foi dividido em 2 partes, porque se você vê a parte 1, talvez fique meio confuso. Você, né, acho que aí você precisa ver os dois, senão você vai ficar meio... Nossa, que final triste, terminou assim. Se eu mostrar pra minha mãe, ela fala, nossa, mas todos os heróis morrem? É isso? Tipo, acabou a história, todos os heróis morreram? Eu acho que, tipo, esses são os 2 únicos casos que os filmes em si, eles são mais... Eles tiveram que dividir, né? Tinha que ser dividido, porque senão vai ficar 5 horas também. Se quisesse contar tudo que eles queriam. São os 2 únicos filmes que tipo, eles são necessários você ver eles em continuação. Porque se você não vê... se você vê Guerra Infinita, só termina num tom triste. Mas se você começa a assistir Ultimato sem conhecimento do que aconteceu em Guerra Infinita... Você também vai ficar perdido, né? É estranho. Esses 2, eles são exceção. Eles precisam ser vistos juntos, senão não vai fazer sentido nenhum. Mas eu acho muito interessante, assim, e às vezes é nos detalhes, igual uma coisa que eu acho muito legal é que o Homem-Formiga 2, ele veio entre o Guerra Infinita e o Ultimato, né? E a história dele é totalmente independente, não tem ligação com o que está acontecendo no Ultimato. Sim. Mas o que ele apresenta ali é um conceito que é muito importante pro Ultimato. Mas mesmo assim eles não deixam de fazer essa conexão, que a cena pós-créditos conecta com o final do Guerra Infinita, né? Sim. Então, tipo assim, mas se você assistir só o Homem-Formiga 2, você consegue entender a história tranquilo. Sim. A maioria dos filmes, se você colocar alguém que nunca viu outros pra assistir, ela vai achar um filme divertido, mas ela vai perder o escopo geral das coisas por não ter visto o restante, né? Ela não entende o universo em si, o que está acontecendo no universo. Talvez ela não entenda direito, por exemplo, por que lá no Guerra Civil surgiu os acordos de Sokovia, né? Por exemplo. Já que o acordo de Sokovia é uma consequência do Vingadores, mas eles fazem o trabalho de explicar bem o suficiente pra, mesmo sem você ver, você não vai ficar boiando. Sim, se você colocar alguém que nunca viu, ela pode assistir o filme e achar divertido pelo arco que tá sendo contado ali, mas é aquele negócio, é tipo um arco em cada filme, e aí em cima de todos eles tem um grande arco maior, né, que é o infinito. Que eu acho mais estranho, porque a Marvel divide eles em fases, só que também. Ela dividiu em 3 fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3. A divisão de fases é muito estranha. Antigamente a ideia era que cada fase terminasse no filme dos Vingadores. Essa era a ideia, tipo. Sim, e acabou não sendo. A única fase que termina no filme dos Vingadores é a 1, que ela termina no Vingadores original. A fase 2 termina no A fase 2 termina no Homem-Formiga, foi o filme que lançou depois do Vingadores 2. E o 3 no Spider-Man. E 3 no Spider-Man. Acho que a gente pode continuar falando de Marvel além dos cinemas agora com a parte transmídia dela, né? Sim. E essa parte a gente não vai ser tão... A gente vai comentar, mas a gente vai entrar mais em detalhes, contar detalhes que você talvez não conheça, né? Sim. A Marvel, a
a gente às vezes pode pensar que, especialmente se você estiver por fora do universo da Marvel, você pode achar que o WandaVision é a primeira forma de extensão oficial do universo pra fora do cinema, né? Mas a transmídia, ela tá presente desde a primeira fase, desde Homem de Ferro 1. Ah, é? Sim. Com séries e jogos? Não séries e jogos. No que a gente vai falar agora, quadrinhos. Ah, tá. A maioria dos filmes da Marvel, pouca gente sabe disso, mas a maioria dos quadrinhos tiveram quadrinhos que eles deram mais informações de coisas que aconteceram nos filmes, ou eles serviram de prelúdio pros filmes, contando o que aconteceu antes daquele filme. Uma prequela, né? Um prólogo. Só pra você ver, eu botei o link aqui, ó. A gente tem de quadrinhos lançados que são no mesmo universo. A gente tem... Esse aqui não é o primeiro, deixa eu ver se eu acho aqui. Começou com Iron Man Fast Friends, que era ligado ao primeiro Homem de Ferro. Tem Incredible Hulk The Fury Files, que conta o encontro do Hulk com o Nick Fury. Tem o Nick Fury Spies Like Us. Todos esses três foram lançados lá em 2008, quando chegou o Homem de Ferro 1 e o Incrível Hulk. Depois disso a gente teve, agora vamos lá, Iron Man, I Am Iron Man, Iron Man 2, Public Identity, Iron Man 2, Agents of S.H.I.E.L.D., Captain America, First Vengeance. E aí eu vou parar, porque senão eu vou ficar lendo, mas aí a gente tem... É uma lista bem longa, né? E eles tiveram vários issues, né? Vários lançamentos dentro daquele arco. Alguns aqui tiveram 4, tipo esse o Avengers Prelude First Big Week teve 8 na versão digital e teve mais 4 em capítulos em papel, então você vai, né, em muita coisa. Sim, a gente vai, e é uma coisa que continuou, então a gente teve um quadrinho prelúdio pra Guerra Infinita, a gente teve um quadrinho prelúdio pra Ultimato, e a gente já tem lançado um quadrinho prelúdio pra Viúva Negra, até. Black Widow Prelude, sim. E assim, eles não são histórias, eles não estão adaptando o filme em si, né? Eles são histórias que dão mais detalhes de alguma coisa. Dá um contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo de um aqui. O Iron Man 2 Public Identity, ele conta a história do Howard Stark, da época que ele trabalhava com Anton Vanko, que é o... Na época que ele fazia torradeiras? Da época que ele fazia torradeiras. Pra quem viu o WandaVision, entendeu? Que conta que essa serviu pra meio que explicar mais detalhes a treta que vai acontecer no Homem de Ferro 2, né? E a gente tá falando de transmídia e as pessoas às vezes acham que Marvel é só os filmes, né? Tipo, sendo que tem quem é mais leigo acha que é só isso, sendo que tem literalmente multiversos dentro da Marvel, né? Você tem a Terra 616, aí você tem tem aquele Noir, né? Tem o Noir como é que é o nome? Que já é dos quadrinhos até, a gente não chegou a ter tanto multiverso a gente ainda não tem tanto multiverso na TV, né? Sim, total. Você tem o Noir, que é o Terra 90.214. Então você vê a quantidade de multiverso que eles podem criar. Eles podem colocar qualquer número e criar os universos que eles quiserem, né? Mas é claro que o Terra 616 é o principal, é onde se passa os filmes do MCU, as séries que estão agora, né? É todos do Terra 616. Tem uma série também que é a Marvel 616, né? Que é explicando backstage, né? Uma coisa mais backstage, um documentário, que também vai ser outra produção original da Disney Plus. Mas a primeira expansão transmídia que a Marvel teve foi os quadrinhos. E é um que ainda tá, né? Ainda existe. Igual eu falei, o último quadrinho que saiu foi da Black Widow, pro filme, né? 2020, né? Que saiu ano passado, porque o filme ia sair ano passado. Era pra ser ano passado. Olha, esse ano. Que ela lançou em fevereiro, o filme lançaria em março. Março ou maio? Maio, O filme lançaria em maio. Então era pra você ter um prelúdio, pra você ter tempo de ler antes de assistir o filme, mas... E é nos quadrinhos que tá a maior... É de onde sai as principais criações, que veio tudo de quadrinhos, né? É ali que você tem os multiversos e tal. E acho que isso aqui é importante especificar. Esses quadrinhos que a gente tá falando não são do universo dos quadrinhos da Marvel. Eles são quadrinhos prelúdios conectados ao MCU. Conectados ao MCU, não ao universo dos quadrinhos. O universo dos quadrinhos é outro rolê, para outro episódio. E outra coisa que a Marvel também fez nessa primeira fase foram os one-shots. São curtas, né? Que
que era curtas contando umas histórias menores dentro desse universo e dando atenção a personagens menores que eles tinham aparecido já nos filmes, né? E esses curtas eram lançados direto pra DVD. Não chegava no cinema, nem na internet, ia direto pra DVD. Pra quem é fã mesmo, né, vai se interessar em ir atrás. Eles duraram até o último que a gente teve, chegou junto com o DVD de Thor, Thor 2. Thor 2. Mas a gente teve, por exemplo, 5 curtas, na verdade. A gente teve... Será que nos extras do Disney Plus não tá lá incluso? Talvez eles tenham incluído lá, porque eu andei... não cheguei a ver. É bem provável que esteja lá no meio, né? Deixa eu abrir aqui rapidão e ver. Porque pra quem tem Disney Plus, se você for lá em extras, você vê um monte de coisa nos extras, né? Que é quase... os extras que foram pra DVD. Eu imagino que talvez alguns one-shots tenham... Né, pra criar conteúdo, tenham colocado lá, talvez. Deixa eu ver aqui. Vou achar os filmes antigos que estão. O primeiro foi com Thor. Deixa eu ver aqui. Thor Extras. Thor Clip, cena excluída. Tem várias cenas excluídas. Erros de gravação. Apagada pra caramba. Caramba, tem quantidade de cenas excluídas aqui. Tem muito. Eu olhei quase todos que eu via, eu dava uma olhadinha rápida. Tem muita coisa nos extras. Eu não tô vendo ela aqui. Então acho que aqui chamou não chegaram a lançar. Aí eles lançaram, por exemplo, junto com o Thor, eles chegaram o Consultor, né? Que é um curta do Coulson. Antes de ter a série, né? Aí eles fizeram também o outro que foi... Uma coisa engraçada acontece no caminho até o martelo do Thor, que foi lançado junto com o Capitão América. Eles lançaram o Item 47, que se eu lembro bem é sobre um pedaço da armaduras do Chitauri que ficou na Terra depois do primeiro Vingadores. A gente teve o Agent Carter, que mostra um pouco mais da Peggy Carter em ação. São vários curtos. Esses são alguns exemplos. Esses são todos do Thor, né? Ou não? São vários. Os dois primeiros são do Thor, relacionados ao Thor. O Item 47 é relacionado aos Vingadores. O Agent Carter foi lançado junto com o Homem de Ferro 3, mas foi pra dar um pouco mais de destaque pra Carter, né? E o último curta que eles lançaram foi junto com o Thor, O Mundo Sombrio, que foi All Hail the King, que é com o Mandarim do filme do Homem de Ferro 3. Sim. Esse curta, ele é interessante porque ele serviu pra corrigir a cagada que eles fizeram com o Mandarim nesse filme, né? Não vamos dar spoiler. Bota cagada nisso, né? Acho que é um dos piores filmes do MCU, mas tá. Mas então one shots são esses curtas, né, que servem ali, são... e morreram, dá pra considerar, né, depois... acabaram, são expandidos, né, meio que expansões dos universos. Que também o último foi esse, All Hail the King, que foi lá em 2014, né? A gente também teve os curtas especiais que foram feitos pra internet, pra divulgação, né? Dá pra considerar como parte, mas é coisa mais de marketing, né? É mais pra divulgar o negócio. Mas são importantes, assim. Todos que eu coloquei aqui, eles são realmente relevantes. E rolou tanto pela Marvel Studios pra promover os filmes, quanto pela Marvel TV pra promover Agents of S.H.I.E.L.D. Né? A gente até vai falar de Agents of S.H.I.E.L.D. daqui a pouco. Mas pra promover os filmes, eles lançaram a WHIH Newsfront, que era um telejornal que existe no universo dentro do universo do MCU. E aí, cada episódio desse telejornal, eles comentavam alguma coisa. Inclusive, tem um episódio que é eles entrevistando o Scott Lang, que é o Homem-Formiga. E uma espécie de telejornal, saiu, sei lá, no site da Marvel, alguma coisa assim. No YouTube, foi direto para o YouTube. No YouTube. Você pode ver no YouTube, então. E aí eles serviram para cobrir os eventos a partir de Vingadores Era de Ultron, passando por Homem-Formiga até o Capitão América Guerra Civil. A Marvel TV, ela fez um também, que chamou Agents of S.H.I.E.L.D. Slingshot, que serviu para apresentar e contar um pouco mais e mostrar mais uma personagem que ia entrar como personagem fixa na 4ª temporada, mostrar ela mais em ação. Também. Mas é uma coisa que eles não fizeram tanto também assim, não. Foi exatamente esses dois casos. Era mais pra... Dava ali um contexto, um background a mais, mas era mais pra divulgar também, né?
Agora a gente vai falar das séries, né? Só que agora a gente não vai falar das séries que a gente tem agora. A gente vai falar das séries de TV que eram da Marvel TV. Né? Marvel TV. Sim. E essas séries que faziam parte do MCU começaram depois do lançamento dos Vingadores, né? A fase 1 acabou e o Agent Coulson não poderia mais aparecer nos filmes pelo que acontece com ele no final de Vingadores, né? Só que os fãs adoravam o Agent Coulson, então a divisão da Marvel da TV decidiu lançar sua primeira série que passaria nesse universo e conectaria com os acontecimentos do filme, que foi Agents of S.H.I.E.L.D., né? E a partir de Agents of S.H.I.E.L.D. eles não pararam, eles lançaram um monte de série, né? Da Marvel TV a gente teve Agent Carter, né, que é uma série da Agent Carter, o Daredevil, né, que é o Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, o Iron Fist, que é o Punho de Ferro, The Defenders, que é o Defensor, Punisher, que é o Justiceiro, teve os Inumanos, teve o Cloak and Dagger, que era o Manto e a Adaga, teve The Runaways, que em português é conhecido como Fugitivo. Todas essas séries foram produzidas pela Marvel TV e elas fazem parte do MCU. Essas todas, elas não estão todas na Netflix, né? Nenhuma delas estão na Netflix. Não. Você tá falando pra onde elas foram lançadas? Eu te falo, mais ou menos. Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders e Punisher foram pra Netflix. Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Inhumans, que é os Inumanos, e Cloak and Dagger foram pra ABC, que é o canal de TV da Disney pra adultos, né? E o The Runaways foi pro Hulu. Mas mesmo que essas séries fossem parte do universo do MCU, né? A maioria delas eram entidades próprias. Elas tinham pouca ou nenhuma referência ao MCU, né? Sim. As duas que faziam mais referência eram Agents of S.H.I.E.L.D., que tem referência ao MCU até a 5ª temporada, que aí faz referência a coisas que acontecem estavam pra acontecer em Guerra Infinita. Guerra Infinita. E Agent Carter, que lida com o final do primeiro Capitão América. Mas a maioria realmente não tinha muita referência, né? O que você tinha de referência no Daredevil? Eles estão em Hell Kitchen. Tem uma hora que aparece... Acho que a principal referência de Daredevil na primeira temporada que eu lembre é uma hora que aparece a foto do Stan Lee falando que ele tinha morrido na Batalha de Nova York. Acho que eu tenho quase certeza que foi isso. Essa é a maior referência que eu lembro de Daredevil de ter, assim, né? Igual eu falei, Agents of S.H.I.E.L.D. foi, acho que, a série que teve mais referências. Porque... precisava ser, né? Mas... E Agents of S.H.I.E.L.D., eu falo que, assim, se tem uma série da Marvel que ela é complementar, de certa forma, aos filmes, é Agents of S.H.I.E.L.D. Porque tem coisa que acontece nos filmes que você pode até, às vezes, passar despercebido e é explicado em Agents of S.H.I.E.L.D. até. Isso aconteceu porque, especialmente nos primeiros anos de Agents of S.H.I.E.L.D., a série era produzida pelo Joss Whedon, que era o diretor dos Vingadores. E era a pessoa que estava ajudando a montar o MCU. Então ele conseguia trazer essas conexões para Agents of S.H.I.E.L.D. Sim, né? Por ser o mesmo diretor. Por ele ser produtor da série, né? O irmão dele ser um dos produtores principais de Agents of S.H.I.E.L.D., ele era um produtor auxiliar. Então ele conseguia trazer essas coisas, falar, tal coisa vai acontecer em tal filme, dá um jeito de encaixar aí. Se vira pra encaixar o roteiro aí agora. Tem uma coisa, eu vou falar o que é, porque é um detalhezinho de Ultron, era de Ultron. Do nada, se você lembra de Ultron, o Nick Fury ele surge com Helicarrier. Que, se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum, sendo que a S.H.I.E.L.D. tinha tido aquele problema lá no Capitão América. Mas é explicado em Agents of S.H.I.E.L.D. que o Coulson é que criou aquele Helicarrier pro Nick Fury. É uma coisa que é explicada na série. Então, se você deixa de ver a série, você vai perder alguns detalhes, mas não é algo que seja muito relevante, né? Sim. E esses problemas, essa falta de conectividade que a maioria das séries teve, né, com o MCU, ela se deve ao fato de que Marvel Studios e Marvel TV eram duas entidades à parte, né? Sim. E o que demandaria uma cooperação numa escala que era bem difícil de controlar. Seria meio impossível fazer isso, né? Controlar, fazer as coisas fazerem sentido em ambas.
E porque assim, você ainda entra numa questão, por exemplo, de... mesmo que o canal de TV, por exemplo, que Agents of S.H.I.E.L.D. passasse era a ABC, que era da Disney, você tinha que combinar, por exemplo, para lançar o episódio... lançamento, que combinava com Soldado Invernal na mesma semana do filme. Sim. E aí, olha, era a Marvel Studios combinando com a Marvel TV, combinando com a ABC. Fica bem difícil fazer uma gestão dessa, né? Com 3 empresas produzindo conteúdo e ter que lançar ainda em épocas parecidas é meio impossível. Sim. E ainda sem uma não dar spoiler na outra. Né? Sem revelar mais do que deveria. E eu lembro bizarramente, porque, né, o que acontece em Soldado Invernal impacta Agents of S.H.I.E.L.D. diretamente. Sim. Né? E foi literalmente na mesma semana do filme, acontece na série a mesma coisa. Então, tipo, eu imagino como foi, tipo, conversadinho o cronograma pra aquilo ali acontecer. Né? Sim. E até uma certa encheção de linguiça nos episódios anteriores a chegar aquilo, né? E a Marvel TV, ela parou de produzir séries, né? As duas últimas séries dela que terminaram recentemente foram Agents of S.H.I.E.L.D., que durou de 2012 até agora, 2020. Né? E Hailstorm, que na verdade essa série é bizarra. Era pra se chamar Marvel Hailstorm, era pra se passar no universo cinematográfico, e aí com o tempo perdeu o nome Marvel na frente e virou uma história à parte que nem faz parte do MCU. Então essas duas foram as duas últimas séries da Marvel TV, e não tem mais nenhuma série da Marvel TV pra lançar no futuro. A empresa meio que acabou, né? Por isso terminaram. A Marvel Studios, ela foi dissolvida pra dentro da... A Marvel TV, ela foi dissolvida pra dentro da Marvel Studios. Sim, acho que a partir daqui pra frente a gente vai ver mesmo eles no Disney Plus, né? Os originais na Disney Plus. Sim, que aí é uma coisa também que é um pouco diferente, né? Um universo mais controlável, vamos dizer assim. E é isso, agora a gente tá no momento que a gente vai falar também agora desse novo universo de séries, né? A gente teve esse universo de série antigo. Bota coisa que tem pra frente, hein? Tem muita coisa. E agora a gente vai ter Eu sinto que a gente faz muito throwback de episódio aqui, mas a gente já falou dessas séries, então tá aí mais uma recomendação de episódio. A gente falou sobre elas lá no episódio de Disney Plus, no Investor Day, que foi há um mês, um pouco atrás, né? Onde eles anunciaram tudo que vai ter de Star Wars, de Marvel e tudo mais pra Disney Plus. Então o episódio vai estar no card agora, vai lá ouvir. Mas a gente vai comentar mais um pouco também sobre, né? Isso. E agora a Marvel Studios, ela aproveitou, né, que essa fase das séries da Marvel acabou. Elas estão começando uma nova fase no MCU. E quando eu digo fase, não é só a fase 4, né? É uma nova fase de história, né? Porque a saga do infinito também acabou. Sim. E com isso ela começou a voltar às séries, né? Agora com uma proposta um pouco diferente. A ideia vai ser trazer personagens e atores importantes dos filmes para criar séries que também vão impactar os filmes, ou então até introduzir novos personagens que depois vão aparecer nos filmes, né? Sim. Outra coisa que essa nova fase também tem é não depender de canal de TV, mesmo os que eram da Disney, igual eu falei, da ABC, ou de serviço de streaming à parte, como a Netflix, né? Já que tudo vai chegar no Disney Plus. Ou a Hulu. Agora eles têm o seu próprio hub ali onde vai ficar tudo de uma vez. E fica bem mais fácil de conversar entre eles, né? Em uma série conversar com a outra, nesse universo compartilhado todo. E assim, vai ter essas conexões a todas, né? Igual o WandaVision. É uma série que a gente vai ver ao longo dos próximos 2 meses. E no meio do ano que vem vai impactar... No meio? Acho que é março. Deixa eu conferir a data aqui. Acho que é março do ano que vem. Qual você tá falando? Doutor Estranho. É março do ano que vem. Em março do ano que vem ele impacta no Doutor Estranho. Ah, sim. E vai impactar, pelo que eu entendi, um pouco no Homem-Aranha também, que lança no final do ano. O WandaVision saiu ontem, o próximo que lança, então agora é o Soldado Invernal e o Falcão, né? Na verdade a gente ainda tem mais 7 episódios de WandaVision. Não, sim, a próxima série que eu digo vai ser em 19 de março, né? Aí em maio chega Loki, depois tem o What If, que não tem data, né? Sim, tanto Falcão quanto Loki, eles são histórias que não tem ainda muita conexão no universo que a gente ainda saiba, né? A gente sabe o período em que Loki vai se passar, né? A outra série que também vai impactar na fase 4 é Miss Marvel também. Miss Marvel vai introduzir a Kamala Khan no universo no MCU, né? Sim. E depois que ela for introduzida, ela vai aparecer em
Capitã Marvel 2, né? Então, às vezes, quem for assistir Capitã Marvel 2 não vai conhecer tanta personagem se não tiver visto Miss Marvel. Mas eu acho que eles vão fazer igual também. Tipo, não é que você seja necessário que você tenha visto, mas se você ver, você vai ter um plus ali, você vai ter um entendimento melhor do personagem. Você já vai entender a personagem antes de... você vai ter um escopo melhor da história se você ter visto, mas não é que você precise ver, mas e aí vai ter, por exemplo, a série do Gavião Arqueiro, que vai ser meio que uma... vai ser ele treinando a nova Gavião Arqueira. Eles estão nessa nova leva trazendo bastante personagens femininos, né? Você pode ver que tem muito protagonista mulher nessa nova fase. Vai ter She-Hulk também. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi a questão deles terem feito uma história que seria muito grande nos filmes em séries, que é a Invasão Secreta. Ah, sim, The Secret Invasion. Que também não tem data nem nada, né? Mas que é muito bizarro, porque Secret Invasion nos quadrinhos, né? Invasão Secreta, é um dos arcos mais famosos dos quadrinhos. E muita gente já tava esperando que eles iam começar a introduzir em filmes. E vai ser em série. Vai ter até especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, né? The Guardians of the Galaxy Holiday Special, então... a Marvel, ela tá se expandindo no meio transmídia cada vez mais, né? Isso que eu acho bizarro. E se renovando. Estão explorando outras mídias, né? Eles nunca fizeram muita série, agora estão vindo aí com força em séries também. Eles nunca fizeram séries completamente conectadas, né? Sim, com eles sendo donos e podendo controlar tudo, né? Num lugar só. Não tá na Netflix, na ABC, mais em Hulu e 15 lugares diferentes, né? Eles estão... Agora é só ir no vizinho ali no estúdio do lado e conversar com o roteirista. É mais fácil de fazer as conexões. E a gente vai ver, por exemplo, vai voltar os curtas, vai ter uma série de curtas do Groot, por exemplo. A gente tá vendo a expansão no parque também, pra gente ter o Avenger Campus lá, que vai ser uma experiência que faz parte do universo cinematográfico. Então, assim, eles estão expandindo e transformando o universo compartilhado na Marvel num universo transmídia compartilhado numa escala que eu acho universo transmídia, cross-mídia compartilhado. Não, ainda não é cross-mídia, mas quem sabe. Tem algumas coisas cross-mídia, assim, tem quadrinho que eles fizeram que conta a história dos filmes também. Então, sim. Também. É transmídia, cross-mídia, universo compartilhado. E aí no futuro eles vão eles vão começar a contar outros universos além do 616, começa a ir pro Noir, né? Começa a ir pra outros. Eles estão chegando acho que eles estão conseguindo fazer tanto universo compartilhado quanto transmídia num nível que a gente nunca tinha visto. Que não era possível antes, né? Eu só espero que não vire uma salada, sabe? Eu acho que eles estão conseguindo deixar tudo bem organizado por enquanto, mas que não comece a virar uma salada, sabe? A história de personagem que começa em uma série e continua na outra, não sei o que. Acho que eles até o momento eles estão sabendo fazer isso. Tipo, quão impactante, né? A gente vai ver ao longo dessas semanas quão impactante WandaVision vai ser no Doutor Estranho, né? Porque sim. Dependendo de quanto você fizer, a pessoa pode ter que ser, tipo, obrigada a ter que ver WandaVision. A ter que ver WandaVision. Eu não acho que vai ser o caso, mas a gente vai descobrir nos próximos 2 meses, né? São 9 episódios, então já tem 2, né? Então são mais 7 episódios pela frente. São mais 7. Que vai ser interessante até porque ele vai terminar dia 5 de março, aí vai ter uma semana de folga, que eu imagino que nessa semana de folga eles vão lançar o episódio lá do especial Legends que eles estão fazendo. E aí na outra semana vem Soldado Invernal Falcão. Que vai até 23 de abril. Dá pra ver que nem as séries estão passando ao mesmo tempo, né? Eles estão programando pra você não precisar ver uma em cima da outra também, né? O que é muito bom. Sim. Aí depois disso, logo que terminar em maio, quer dizer, não tem data logo que... Aliás, já tem data, assim, em maio, né? Mas não tem um dia, mas é algum dia de maio. Então eles estão até separando pra você, tipo, não ver uma em cima da outra, o que é legal também. É só não esperar a gente ter essa obrigação de assistir, né? Porque é foda, porque... senão você vai ter que ficar pagando R$27 todo mês pra assistir as séries. Pra ver a Disney Plus. Mas parece que tem o famoso Pirate Bay por aí. Mas é isso, acho que a gente pode ir por um debatezinho rápido final, né? Isso, vamos lá pro debate final, bem rapidão. A primeira pergunta que a gente pode falar é: o que faz do universo cinematográfico da Marvel diferente de outros universos compartilhados ou universos transmídia? Pra mim acho que é fácil, é o escopo, né? É o tamanho.
Eu acho que não é só isso, é o escopo, mas um bom planejamento. Também, eles são bem organizados, mesmo com todos os empecilhos de, né, ter que ter contrato com Sony pra trazer um personagem de lá e de pra cá, Hulk, não sei o que, e ainda assim conseguem fazer bem, né? E isso eu acho que é muito Kevin Feige, de certa forma. Tá que ele tem o time dele que ajuda a organizar e planejar, mas ele é a figura central, sabe? Uhum. E ele é uma das coisas que garante. Porque eles não estão fazendo isso aí só pra ganhar dinheiro. Claro que é pra ganhar dinheiro, claro. Mas não é só pra ganhar dinheiro. Muito dinheiro, bilhões de dólares, mas não é só por isso. Não é tipo assim, vamos pegar aqui super-heróis, botar tudo num filme e fazer um filme de super-heróis. Tem gente que não considera como arte, né, Scorsese? Mas aí o seu filme é indicado ao Oscar em 12 categorias e não ganha nenhuma, então... Eu tava brincando na hora que eu tava falando assim, pra ver se alguém pegava a que eu tava referindo. Então, se você não pegou, eu vou revelar o que eu tava referindo. Mas eu tô falando de, por exemplo, como a DC fez. Sim, eu tava falando a DC. Que ela tentou fazer um universo compartilhado, mas ela não apresentou os personagens. Então, tipo, a Mulher Maravilha cai de paraquedas no Batman vs Superman. Sim. Aí na Liga da Justiça, o Flash e o Cyborg caem de paraquedas. Então, assim... É meio do nada, né? É algo que a Marvel fez um pouco mais bem pensado. Então... A DC é um bom exemplo de como as coisas podem dar muito errado muito rápido, né? Eu acho que é isso. Eles saberem fazer. Eles erraram. E isso, sim, a gente não pode falar com ele que eles são perfeitos nisso, né? Eles já erraram. Todo esse universo de séries da TV foi meio desconexo, né? Meio, sei lá, eles erraram, não que eu esteja falando que a série é ruim. Tipo, Agents of S.H.I.E.L.D. é uma das minhas séries favoritas. Com exceção de Punho de Ferro, mas tá. Mas aí Punho teve de Ferro não dá. Punho de Ferro não dá. Teve séries ali que, igual o caso Agent Carter. Agent Carter era uma série muito boa, só que a audiência da TV não foi muito boa, aí veio a ABC e cancelou a série. Uhum. E aí a série ficou meio sem final. Pois então, eles nem fizeram um episódio assim pra terminar a história? Nem fizeram. Nossa. Mas assim, aí você vê a história, por exemplo, de Agents of S.H.I.E.L.D. tem conexões e tal, mas a de Agent Carter do nada você tem o que acontece no final do Ultimato, que muda o que acontece um pouco em Agent Carter. Mas eu não tô falando que a parte de série de TV da Marvel TV era ruim. Foi mal planejado. Foi um pouco mal planejado, Tem coisas boas ali se você vasculhar, mas elas foram mal planejadas, Mas de volta à pergunta, né? Acho que é isso que faz o universo do MCU ser diferente de outros. É o planejamento deles, a organização deles, cuidado que ele tem em apresentar um personagem e manter esse personagem ao longo, às vezes, de filmes que nem são deles e tal. É uma coisa bem difícil de fazer com um universo tão grande que eles têm nas mãos, né? E outra coisa também, eu acho, é isso. Tipo, essa questão deles expandirem e botarem muita coisa, mas eles não te forçarem, né? Por exemplo, eu li alguns dos quadrinhos prelúdios, mas eu não li todos. E você não ficou perdido vendo os filmes, né? Então... E as informações que eu tenho um pouco a mais dos quadrinhos prelúdios não fizeram também falta pra você entender os filmes. Eu mesmo nunca vi nenhum prelúdio, nenhum quadrinho, quase nenhuma outra transmídia que não tenha sido filmes do MCU, e eu consigo entender perfeitamente. Claro que você nitidamente tem um conhecimento a mais porque você viu mais e tal, então você não fica perdido mesmo não tendo visto o prelúdio em outra mídia, sei lá. E a pergunta polêmica sobre a Marvel é essa aqui, que é pra gente terminar numa pergunta polêmica mesmo. Vamos terminar em polêmica. Vamos causar treta agora. A Marvel ela já tá ao longo de 12 anos fazendo esse universo compartilhado, transmídia, de sucesso. Mas tem muita gente que vai falar que ele tá falando que ele já tá ficando carregado, tá dando sinais de fadiga, cansando, né? Qual que é o futuro pra Marvel, né, nesse universo? Esse formato de universo transmídia, compartilhado, tá dando fadiga mesmo? Se a gente estiver falando de mídias que ela poderia explorar, a gente tá vendo que ela tá indo pra uma mídia diferente. Ela tá indo forte pra séries agora, né? Mas uma coisa que eu acho que a Marvel ainda tá bem pra trás é jogo. Eu queria muito ver jogos da Marvel. E eles não fazem. Quando fazem, ou é muito bom como foi o Spider-Man, né? Ou é muito ruim como foi o Avengers. Porque Avengers foi um imenso desastre, né? Foi a gente esperando que ia ser um baita jogo como é os filmes, e acabou sendo um jogo bem, sabe? Então, eu queria muito ver no futuro isso.
isso, a Marvel investindo mais em jogos. O Spider-Man foi da Insomniac, né? Então, que é um universo à parte, eles até chamam de... por que não dão mais jogos pra Insomniac fazer, sabe? Apesar de que o Spider-Man Miles Morales foi, né, você jogou, você diz que tem muito bug, a história é meio limitada também, mas, sabe, dá pra ver que a Insomniac sabe fazer bem. Então, desce um Avengers pra Insomniac fazer, sabe? Não pra... Quem que fez Avengers? A Square, né, que publicou. Eu acho que assim... eu acho que é só tomar cuidado. Eu acho que assim, essa questão de fadiga é normal. Dá uma pausa, às vezes. Eles estão dando uma pausa, né? Essa pausa que eles deram foi bom pra ajudar com essa sensação de fadiga. Mesmo tendo sido obrigatório. E eu acho que uma coisa importante dar um soft reboot no universo. O que eu quero dizer com isso? Você traz as coisas, traz personagens, traz as coisas que você já criou, mas você não faz o que você vai criar agora com base nisso, sabe? Porque eu entendo essa questão de cansaço. Por exemplo, se você não acompanhou o universo cinematográfico ao longo dos 10 anos, pra você assistir e pegar, são 23 filmes que você teve que assistir. Sabe? Eu fiz isso quando chegou o Disney Plus. Um por dia. E é muita carga. Foi cansativo. E eu acho que é isso, esse fato de ter muita coisa já, muito conteúdo prévio pra você conseguir ver os filmes mais recentes, causa essa sensação de fadiga. Eu acho que o segredo que a Marvel tem que fazer agora é isso. Tipo, a gente vai trazer personagens novos, a gente vai trazer alguns personagens antigos, mas a história que vai surgir na fase 4 são arcos... não é tipo... são arcos novos, não é um arco que a gente deu um teaser lá na fase 2. Pra você não ser obrigado a ver 23 filmes pra entender a fase 4, né? É exatamente isso também, sim. É essencial que essa nova fase ela tenha arcos assim fechadinhos dentro de cada filme, e que se você viu os anteriores, ele é um complemento, né? Mas que não seja obrigatório você ter que ter visto 23 filmes pra entender a fase 4. Eu acho que assim, o arco da Saga do Infinito fechou no Homem-Aranha 2, né? Eu falaria no Ultimato, apesar que o Homem-Aranha 2, ele é vendo as consequências do Ultimato no universo. Mas assim, não obrigar o cara a ver tudo isso pra ver o que vai acontecer depois, sabe? Mas eles devem saber disso. Eles sempre fizeram assim, né? Os filmes têm seus arcos fechados, então eles não vão obrigar você a ter que ter visto tudo antes. Inclusive, eu acho que essa ideia de séries com temáticas diferentes e tal, é uma forma disso, deles tentarem dar uma renovada, né? Uma mídia diferente, apresentar os personagens em outra mídia, com séries e tal, enquanto eles estão dando essa pausa no cinema. E com formatos diferentes, né? WandaVision é um sitcom, é uma homenagem a sitcom. É muito bom, é um sitcom, tem referência às indústrias Stark logo no segundo episódio. É engraçado porque começa tudo preto e branco, né? E eu não vou dar spoiler aqui, mas é bem sitcom mesmo, dos anos 50. Aparece a Love Lucy, tem várias referências, a abertura também tem referências. E aí você vai ver, por exemplo, o Falcão e Soldado Invernal, que vai ser uma coisa mais pra ação mesmo, pra eu não sei se eu esqueci qual que foi a palavra que o Kevin Feige usou pra descrever essa coisa. E aí você vai vir um Loki que vai vir com uma pegada... Comédia? Não, Loki não ele vai comédia, ser... deixa eu ver aqui se eu acho a palavra, o jeito que o Kevin Feige descreveu. Você tá querendo dizer que eles precisam explorar gêneros, né, diferentes. Eles estão fazendo isso, eles estão aproveitando pra explorar, igual o Loki vai ser um crime thriller, né? O Falcão vai ser uma coisa mais spy ação. Thriller mesmo. Ação com um pouco de spy thriller. Espionagem, contra-espionagem, Não, isso também, pra evitar essa fadiga é bom explorar uns gêneros diferentes. E eles estão fazendo isso. WandaVision, quando você assiste, é totalmente diferente de tudo que eu já vi da Marvel, assim, é bem diferente. E eu acho que essa ideia de fazer essas coisas diferentes ajuda a tirar um pouco desse peso. Pode ser fadiga, perigoso? Tá? Pode ser que saia uma série ruim aqui e ali, talvez, vamos ver, esperamos que não, mas acho que é isso, né, Renan? Fechamos a pauta? Eu acho que é isso. Então a gente falou, nossa, foi uma pauta bem completa aqui sobre universos compartilhados, transmídia, cross-mídia, e a gente terminou aí metade do episódio quase todo falando sobre a Marvel, né, que é um maior exemplo de universo expandido, compartilhado que temos. A gente pode então para as recomendações da semana? Bora, eu só tenho que lembrar a minha que eu acabei de esquecer. Sugestões, seu guia nerd da semana.
A minha recomendação é meio óbvia. É algo que a gente estava comentando aqui ao longo do episódio, estamos comentando dela agora, que é WandaVision, tá? Se você não viu ainda WandaVision, tá lá na Disney Plus, 2 primeiros episódios. É bem único, é bem diferente de tudo que a Marvel já fez. É um pouco confuso até. Tem 7 minutos de crédito no final. Que eu achei super bizarro. Essa parte eu achei muito... Eu fiquei... Tipo, peraí, mas vai ter cena pós-crédito? Eu e meu namorado, a gente avançou pra ver até o final. Tipo, mas vai ter cena pós-crédito? Porque tem tanto assim? Não tinha. Eu entendo eles não cortarem os créditos iniciais. Sim. Beleza. Que é muito bonito os créditos iniciais. Mas depois, realmente, você fica meio tipo... E a abertura é no final. A abertura, na verdade, é um fechamento. E aí tem um monte de crédito. Enfim, tirando isso, é uma série muito boa. Tô gostando muito. Está um pouco confuso o que está acontecendo, mas vamos ver o que vem pela frente. Como diz aquele meme, não tem como saber ainda. E é isso, WandaVision é a primeira recomendação e única recomendação, por enquanto. Eu não tenho mais o que recomendar. Você tem mais alguma coisa? Pior que eu tinha alguma coisa pra recomendar, eu esqueci o que eu ia recomendar. Ah, tá, lembrei. Lembrou? Na última. Eu vou aproveitar, tipo assim, eu lembrei o que eu ia recomendar, mas eu já tinha decidido uma outra coisa. Então vamos fazer 2 recomendações. A primeira eu recomendei já pra caramba Agents of S.H.I.E.L.D. e eu vou recomendar Agent Carter, que apesar de, sim, a série termina sem um final, tipo, tem um cliffhanger no final da 2ª temporada, que a maldita ABC deixou a série terminar em aberto. Mas a série, as 2 primeiras temporadas são muito legais. Apesar de ter um cliffhanger, você quer dizer que o arco fecha ali. Tem arcos, eles fecham. Fecha o arco da 2ª história, mas termina com um cliffhanger, acontecendo alguma coisa que viria a acontecer na 3ª temporada e tal, mas não tem. Mas é muito interessante, eu tô revendo, tô assistindo com minha tia, a gente terminou ontem a 1ª temporada, vamos ver a 2ª. E essa é uma das. A segunda recomendação minha é um vídeo do YouTube, do canal do Wood. Deixa eu pegar até o nome do vídeo exato aqui. E eu vou aproveitar para fazer até um callback, que a gente já falou sobre isso aqui. Só que eu acho que esse vídeo é um complemento excelente para esse episódio nosso, que a gente fez um vídeo sobre o Cyberpunk e toda a tretalhada dele. Sim, todos os problemas que teve. Vai estar aí no card. E tem o Wood do canal Beat'em Ups. Ele fez um vídeo chamado Cyberpunk 2077 CD Projekt are Outliers, que é um vídeo de 46 minutos falando e mostrando, usando trailers de gameplay, trailers de coisas que eles prometeram e não cumpriram. Que não é pouca coisa nesse jogo, né? Tá, então como é que é o nome do canal? Beat'em Ups. Vai estar o link de ambas as recomendações. Vou colocar o link exatamente do vídeo, que é o de Cyberpunk. Okay. Que é muito interessante. O cara até terminou fazendo música. 40 minutos. Bom, é isso então, Renan. Fechamos mais um episódio. Vamos dar os avisos de sempre aqui. Você pode seguir a gente no Twitter e Instagram em Irmandade Nerd _, facebook.com/Irmandade Nerd Podcast. Você pode assistir a versão videocast se você está no Spotify ou outras plataformas em youtube.com/Irmandade Nerd Podcast. Eu tenho 3 canais, que tá difícil manter todos eles, mas vamos lá. Marlon X Gamer, Marlon X Gamer Oficial, Marlon Marins Oficial e Marlon Plays. São o Marlon verso aí. E você, Renan? Esperando o dia que você faça o crossover entre eles. Mas me segue lá no Twitter, Renan Chronicles, no Instagram, Renan P2 e também lá no Twitch com o Renan P2. Fazendo bastante live lá, né? Ainda tem as Segundas Infernais? Com as Segundas Infernais. Já eu cheguei nos créditos, cheguei no famoso True Ending, cheguei. Mas tem mais coisa pós-crédito, mano. Tem coisa que eu não liberei naquele jogo ainda. Então... E falando nisso, o projeto 2021 Instagram foto todo dia, não vai rolar? Nem ferrando, meu querido. Não postei uma foto esse ano ainda. Depois de 366 fotos ano passado, né? E se vocês quiserem ver as fotos, vocês têm o resto do mês, tá? Eu vou chegando dia 31, eu vou dar uma limpeza nas fotos do ano passado. Vai dar uma ocultada em algum deles. Bom, eu tive que criar muita coisa, tipo, improvisada pra... que você começou o desafio sem saber, né? Você começou em janeiro pensando, vai ser um ano normal, né? Vai ter muita coisa legal pra fazer, vai ter BGS, vai dar pra sair e tal. E aí chega fevereiro, começa a fechar tudo, março começa a piorar, abril tem gente morrendo aos montes, e aí fica meio difícil, né? Fazer um desafio desses, achar coisas interessantes pra postar todo dia no perfil, né? Mas enfim. Então você tem até o fim do mês pra ver as fotos do Renan, de como foi o ano da pandemia dele. Mas é isso, gente. Valeu por ter assistido / ouvido.
ouvido. A gente volta semana que vem com o episódio 51. Valeu e até a próxima. Até.